Ok. Então, ó, depois de um pedaço da aula ali com tira dúvidas, a gente deseja boa noite a todos e iniciamos o nosso tópico de hoje. O início do nosso tópico de hoje é exponencial trigonométrica. Então, a gente tem assim, ó, do conhecimento do curso de cálculo que vocês tiveram, e sobre funções trigonométricas, da constante de Euler, da função exponencial e, em especial, do desenvolvimento de série de Maclaurin. Isso vocês estudaram no cálculo 4. Para todo x real, então teremos as três equações que a gente vai ver a seguir. E a essas equações, bom, eu normalmente faço as demonstrações, mas como não é o objetivo da disciplina e demandaria um pouquinho de tempo, e vocês já fizeram isso no cálculo 4, aí a gente só vai lançar a mão do que já é indicado aqui como um somatório. E aí, se alguém de vocês deseja ver ou rever, relembrar o cálculo 4 lá de séries, ou a demonstração desses caras, desses somatórios aqui, vocês podem ver nesse link, que a gente tem um professor que apresenta a dedução e a forma simplificada de se chegar a essas equações. Aqui nas variáveis complexas, nós vamos aceitar que ela é desse jeito, e aí eu penso que vocês vão se lembrar dela, né? Que vocês estudaram séries no cálculo 4, não foi isso? Aquelas convergências, divergências e tal. Porque qualquer equação, você consegue representá-la na forma de somatório. Tá? Se eu pegar uma equação de grau 2, por exemplo, eu consigo fazer a representação dela na forma trigonométrica, essa soma trigonométrica não, na forma polinomial. E aí, a exponencial, da forma de Euler, ela na forma de somatório, ela fica assim. Lá em, em equações diferenciais vai ter um momento que a gente vai dar uma estudadazinha sobre somatório, sobre as somas. Então, você tem aqui, ó, e elevado a x é igual à soma de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de zero até o infinito. Né? Aí, lembrando que o número de Euler é 2,71. E ele desenvolvido, se você desenvolver isso aqui, você vai encontrar o 2,71 tal, aproximado, que é do número de Euler. Então, aqui você tem, ó, esse número pode ser representado assim. Aí você tem 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x cubo sobre 3 fatorial e vai até o infinito. E aí, quanto mais infinito você for, mais próximo do resultado daqui a gente vai chegar, né? Então, se você pensar assim, por exemplo, ó, digamos que o x seja zero, né? O n seja zero ali. Aí você teria, se o n é zero, você tem x elevado a zero sobre o n fatorial, que é o zero fatorial, né? Que daí vai dar x elevado a zero é 1 fatorial é 1, você tem esse número. E se você pegar aqui, ó, o e elevado a zero, de fato vale esse 1zinho. Aí se o n for 2, aí você vai conseguindo os resultados da soma. O cosseno, na forma de somatório, tá?
na forma de série, ele é representado desse jeito. 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta, 4 fatorial, menos x à sexta, 6 fatorial, e assim por diante. A mesma coisa vale para o seno. Só um pouquinho, por favor. Ok. O seno, por sua vez, é a soma disso daqui, de x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e assim sucessivamente até o infinito. Veja que a soma aqui do cosseno trabalha-se com potências pares, enquanto o seno trabalha com potências ímpares. Bom, sem fazer a demonstração lá, porque não é o objetivo da disciplina, a gente só vai fazer uso do que vocês já estudaram e vocês vão ver de novo com a demonstração do somatório em equações diferenciais. Então, você tem agora aqui o seguinte, ó, a partir de 2, dessa equação aqui, a gente vai desenvolver e elevado a iy. Veja que aqui a gente tem e elevado a x, né? Mas agora vamos desenvolver e elevado a iy, porque eu estou com segundas intenções com esse Euler elevado a essa unidade imaginária vezes y. Bom, pegando assim, usando aquela forma de somatório, com o cara indo de 0 ao infinito de iy elevado a n sobre n fatorial. Ó. Veja que no lugar do x, trocamos por iy. Onde tem x naquela equação ali, 2, nós vamos substituir por iy. Então, no x elevado a n e y elevado a n, o denominador vai continuar sendo o mesmo. Só vamos mexer onde tem x, numerador. Então, a gente tem 1, ok, que seria no caso de y elevado a 0. Aí, no lugar de x e y, de x ao quadrado, e y ao quadrado, de x ao cubo, e y ao cubo, de x à quarta, y à quarta, e assim vai. Veja que o denominador é o fatorial do expoente. Bom, aí você vai ter o seguinte, ó. 1 mais y repete, e aqui eu tenho i ao quadrado. I ao quadrado, pelaquela definição que a gente viu no início, vale menos 1. Então, eu fiquei com y ao quadrado sobre 2 fatorial. Aqui é i ao cubo, y ao cubo. O i ao cubo é i ao quadrado vezes i, mas i ao quadrado vale menos 1. E o i é menos 1 vezes i, menos. Aí aqui o i à quarta e o y à quarta. I à quarta é i quadrado vezes i quadrado, é menos 1 vezes menos 1. Dá mais. Aí o i à quinta, eu posso pôr como i à quarta vezes i, que daí dá 1 vezes i, e aí a quinta sobre 5 fatorial, e assim vai. O i à sexta é o i à quinta vezes i. E aí o i à quinta você tem aqui o i vezes i daí ao quadrado, que é menos 1, e assim vai. Ó. E aí você vai ter, então, ó, menos, menos, mais, menos, menos, mais, e assim vai. Toda a vida. Agora nós vamos separar quem não tem a unidade imaginária. Veja que quem não tem a unidade imaginária é esse aqui, a quarta,
a sexta, e aí se eu tivesse a oitava, tal, os caras pares. E aí depois eu vou juntar os caras que têm unidade imaginária. Ó. Aí o que tem unidade imaginária foi o i ao cubo, i à quinta e a sétima. Deixa eu botar até um traço diferente aqui para não misturar. Então é esse aqui, esse e esse. Então a gente tem, ó, separando quem não tem a unidade imaginária. Um, esse, aqui e esse. E prossegue. Agora com a unidade imaginária. E em evidência, eu tenho y cubo sobre 3 fatorial, y à quinta 5 fatorial, a 7 sobre 7 fatorial e vai. Perceba que nesse caso aqui, ó, a gente tem as potências pares sobre 2 fatorial. E nesse a gente tem a potência ímpar sobre sobre os fatoriais ímpares. Esse é potências pares sobre fatoriais pares. Aí, ó, agora observa, se você comparar esse com esse, e aí esse cara é o cosseno. E agora veja esse com esse, ó. Significa que esse daqui é o seno de y. Tudo bem até aí? Meu povo, cadê vocês? Sim, professor. Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Então, ó, agora observe a questão. Ó. O e elevado a iy, elevado à unidade imaginária, a gente pode pegar esse cara que está nesse formato aqui e escrevê-lo na forma trigonométrica. Então, ó, sair de uma forma exponencial e agora, a partir da forma exponencial, a gente tem o cara na forma trigonométrica e lembre-se disso, porque ele será importante em questões futuras. Se a gente substituir esse y por θ, significa então que o cosseno do θ mais i seno θ é igual a e elevado a iθ. Então, ó, saí de um cara que era exponencial normal e escrevi ele utilizando a regra dos somatórios, das séries, e escrevi ele como uma função trigonométrica. E daí facilitaria a nossa vida para resolver algumas questões. Então, veja assim, ó, para um treino, ó, escrever esta questão na forma exponencial. Lembre-se que esse que está aqui fora é o raio, tá? Se ele é o raio, então, nesse caso aqui, o raio era 1. E aí, se eu tenho um cara com um determinado raio, aí eu vou escrever ele como o raio vezes e elevado a iθ. Então, significa que o θ é isso daqui, é o θ. E aí, olha, compare, ó. Você tem esse que é o raio, R, então a 2 raiz de 2, e elevado a I, e aí o θ. O θ é 7π sobre 4. Então, agora a gente tem o que a gente precisa aqui, ó. O cara é escrito na forma exponencial.
Professor, mas no caso ali teria que aparecer o R na frente do E, no caso, Oi? na fórmula anterior, a primeira fórmula da página, não teria que aparecer o R aí também? Nessa daqui? Aqui? Isso, ou não? Eu Aqui é porque confundi. Ele o R vale. ele está considerando ali com o R valendo 1. Aí por isso que ele não apareceu. Ah, sim, beleza, então. Tudo bem? Então, ó, se a gente levar em consideração essa equação agora e pensar que você vai ter o produto de n números complexos. Então, eu teria z vezes 1, z vezes 2, z vezes n na forma de move. Né? Você lembra que de móvel a gente viu que a gente consegue escrever ele nesse formato. Né? Se você tem multiplicando z n vezes, ele por ele mesmo n vezes, então significa que a gente consegue escrever como n teta. Porque se eu vou multiplicar o cara, se eu tenho z1 e o z2, e aí a gente multiplica, você lembra lá que a gente somava o teta 1 mais teta 2 mais teta 3, etc. A gente tinha esse arco. Se o teta for o mesmo, aí aqui Z1 vezes Z2 eu teria 2 tetas. Então, se a gente tem um mesmo número complexo multiplicado por ele mesmo n vezes, na forma de Moave que a gente viu na aula passada, é cosseno de n teta mais i seno de n teta. Então, significa que esse cosseno de n teta, seno de i seno de n teta, ele pode ser escrito, pensando aqui na nossa formulazinha que a gente acabou de ver agora, da exponencial, eu conseguiria escrever esse como i n teta, né? Que, por sua vez, como aqui está multiplicando essas potências, eu posso escrever elas simplesmente assim, ó, i teta vezes n. E esse vezes n eu posso fazer ele assim, ó, que é o que está aqui agora. E aí Professor, também. Oi. mais uma vez, ou no caso aí, também teria que multiplicar o R cosseno na fórmula geral. Teria o R elevado a N, mas você sempre considera ele como 1, no caso. Aqui a gente está trabalhando na demonstração aqui para não enrolar, com o R sendo 1, tá? Aí, nesse caso, eu teria aqui um R vezes isso daqui. Mas aí, pensando no R1, aí a fórmula fica desse jeito. Mas depois a gente vai levar em consideração o R. E aí ele Sim. disse também, ó, que pode ser mostrado que as propriedades da função exponencial, elas preservam a questão das regras, né? Ó, que você tiver e elevado a i teta 1 mais teta 2, que é a soma, é igual a e elevado a i teta 1 vezes e elevado a i teta 2, tá? E aí usaria aquela ideia de multiplicação ou de divisão. Né? Que se você tiver aqui menos, aí esse cara aqui seria quociente, tá? Mas aí pode ser mostrado. Se vocês quiserem demonstrar depois, pode ser feito. Então, desta forma, o número complexo z igual a r cosseno teta mais i seno teta, ele pode ser escrito como z igual a r e elevado a i teta. E aí aqui a gente já está levando em consideração que seja um r qualquer e não só o r valendo 1. E aí, dessa forma, a gente tem que o r é o módulo de z, né? O módulo de z, você lembra, que é a raiz quadrada de a ao quadrado
mais b quadrado. Esse aí é o módulo de z. O módulo de z, que é a mesma coisa que r. E o θ é o argumento do z. Você tem o z, esse é o z. O r é o módulo, que é a raiz quadrada, né, que a gente fez já nos outros, anterior, na aula passada. Quando eu tomo um módulo, quer dizer, eu faço a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Aí eu tenho o raio do complexo. Tá? Lembrando que o complexo, o cara gira em ciclo. E aí, o θ é o ângulo. E esse ângulo a gente chama de argumento de z. E aí, por fim, a gente escreve ele como r, e e θ. Tá? E aí, quando R é 1, aí vai nessa forma de móvel aqui, que ele fica sem aparecer o R, mas aí entenda que está subentendido que ele vale 1. E agora, com essa ideia da exponencial, a gente vai escrever, vai encontrar a solução dessa equação. Z elevado a n, onde esse z é um complexo, tá? Não escrevi aqui que ele é um complexo, mas como a gente está trabalhando o z como complexo aqui, considerando isso, então considere que esse z é um complexo. O n é um número natural qualquer. O alfa é um número inteiro, ou um número real qualquer, né? Desde que ele seja maior do que zero. Ele pode ser fração, pode ser raiz, pode ser número inteiro, pode ser qualquer coisa, mas desde que ele seja maior do que zero nessa condição que a gente quer. Muito bem. Para resolver essa equação, então, ó, e aí você vai saber o seguinte, o z, ele é da forma a mais bi, ou x mais yi. Então, ele é da forma a mais bi. E esse z da forma a mais bi, ele pode ser escrito assim, pode ser escrito como trigonométrico, né? Aqui ele tá algébrico. Eu posso escrever ele como trigonométrico. É o cosseno de θ mais i seno θ. Todas essas são caras para o complexo. Ele pode ser escrito na forma exponencial, que a gente acabou de ver, né? Sai daqui da trigonométrica e escreve como e elevado a iθ. Tudo bem? Então, esses três aqui são a cara de um complexo. Então, o complexo ele pode ser escrito na forma algébrica, na forma trigonométrica ou na forma exponencial. Tá? E essas três possibilidades que a gente tem. Então, pensando nisso, eu vou aqui, ó, encontrar todas as soluções para esse cara. E aí você vai ver o seguinte. Vou usar, em vez de usar ele na forma A mais BI, na forma algébrica, eu vou usar ele na forma exponencial, que é o que a gente acabou de estudar agora. Porque na forma exponencial eu consigo escrever ele aqui na forma de móvel depois tranquilo, né? Então, saí agora o Z sendo um complexo. Na forma exponencial, eu tenho que o Z é igual a R, E e θ. Passando esse alfa para o segundo lado, segundo membro, você vai ter Z elevado a N igual a menos alfa. No lugar que tem o Z, eu troco por R, E e θ. Então, tem ó, R, E e θ
Lembra que a gente tinha o Z elevado a N, né? Então, esse cara aqui é elevado a N. Isso é igual a menos alfa. E aí, agora, você vai ter o seguinte, ó. O R está elevado a N e o E e θ está elevado a N. Então, escrevemos, ó, R elevado a N, E i θ, E i n θ, ou E elevado a i n θ. Então, repetir aqui para não ficar bagunçado. R elevado a N, saiu daqui. E elevado a i n θ, saiu dali. Isso é igual a menos alfa. Bom, se a gente tomar o módulo para que esse cara fique positivo, poderia não ser, né? Mas só que daí depois eu mostro para vocês uma outra possibilidade. Se eu tomar o módulo, a gente viu que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, o módulo de R elevado a N vezes E elevado a IN θ é igual ao módulo de menos alfa. Então, aqui, o módulo desse cara, módulo do produto, é igual ao produto dos módulos. Isso implica, então, agora, ó, que a gente tem, se esse cara aqui está em módulo, ele é positivo. O menos alfa em módulo é alfa. E aí significa que eu teria, então, ó, se eu tomar a raiz aqui, tomando a raiz enésima dos dois lados, aí aqui eu teria só o R, e aqui eu teria a raiz enésima de alfa, ou alfa elevado a 1 sobre n, né? Que é esse 1 sobre n sai daqui, ó. Aqui é elevado a 1. E aí você pega esse sujeito aqui e vai substituir em 1,2, que é nessa equação aqui. Quando você substituir aí, você tem o alfa, nós vamos trocar no lugar do R. Então, R é igual a alfa elevado a 1 sobre n, tá aqui. E isso tudo é elevado a n. Então, vai cortar esse n com esse n. Vamos ficar com E i n θ igual a menos alfa. Daí, eu vou ter assim, ó, que o alfa aqui a gente vai simplificar dos dois lados e vai sobrar E elevado a i n θ igual a menos 1. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. O E elevado a IN θ, na forma trigonométrica, é cosseno de N θ mais I seno de N θ, como a gente acabou de ver agora aqui há pouco. O cosseno de N θ mais I seno de N θ pode ser representado por EI N θ. Tudo isso é igual a menos 1. Mas observe que no primeiro membro aqui, a gente tem a unidade, a parte real e a parte imaginária. No segundo membro, eu só tenho a parte real. Então, pego e acrescento a parte imaginária aqui, mais 0 i, para que a gente possa fazer a comparação complexa aqui. Então, agora eu vou ter, ó, igualei aqui, acrescentei o I0. Agora eu posso comparar o cosseno de n θ igual a menos 1. E o I seno θ igual a 0. E agora a gente analisa, ó, onde é que o cosseno vale menos 1? 180. O pi, né? Em π. E onde é que o seno vale 0?
Pi também, né? Em π ele vale, em zero ele vale, né? Em zero ele vale zero, em π ele vale zero, em 2π ele vale zero, em 3π e aí vai. Então, ó, para essa condição aqui, significa que o n θ, que é o cosseno do cara aqui, para valer menos 1 e o seno valer zero, tem que ser em π. Lembra assim, ó. Aqui ele está em π. Se você tem um arco que veio até aqui, o cosseno aqui vale menos 1. E aí, se você der uma volta, você está aqui em 1π. Se você der uma volta, fechar a volta e completar aqui, vai dar quantos π? De novo, ó, você está em π, né? Uma volta completa vale quanto mesmo? 2π. Então, se você está em π, aí você sai daqui e faz uma volta completa, vai dar 3π. 3. Se der mais uma volta completa e chegar ali, 5π. e aí, se você continuar fazendo isso aqui, vai ser o 5, 7, 9, 11. Então, são números ímpares, não é isso? Sim. Isso vai infinitamente. Esse infinitamente, a gente diz que ele foi em π, 3π, 5π, 2k mais 1π. O 2k é um número par, mais 1 dá número ímpar, né? E aqui a gente está tendo número ímpares. Ó. Tem o 1, tem o 3, tem o 5, teria 7. Então, para ter número ímpar, 2k mais 1, onde esse k é um número inteiro, ou é número natural, na verdade. É inteiro porque eu posso fazer a volta ao contrário, né? Eu posso ir no sentido anti-horário, eu poderia ir nesse sentido. Se eu estou em π, eu poderia fazer uma volta completa de menos 2π, aí seria menos π, outra volta completa, menos 3π, e assim por diante. Então, por isso que é número inteiro. Então, a gente coloca assim, ó, esse θ que está aqui, ele é igual a isso daqui, ó, que é o genérico, na forma geral, números ímpares de π. Aí o n que está multiplicando θ passou dividindo, e aí a gente chega nessa equaçãozinha, ó. K, o θ é igual a 2k mais 1π sobre n. Esses caras aqui representam números naturais, e o n é a quantidade da potência que a gente recebeu aqui, da potência da equação. E aí, então, significa que a solução, o z, ele é um cara da forma alfa. Por que alfa? Porque o alfa é o R, né? Cosseno de 2k mais 1, π sobre n, mais I seno de 2k mais 1, π sobre n, com Rn igual a alfa. Tá? Eu coloco alfa, ou eu poderia colocar aqui a raiz enésima de R. Tudo bem? Então, esta é a solução desta equação que a gente recebeu aqui. Então, se eu vou receber uma equação dessa com z e tal, esse z é um cara complexo, você considera ele complexo. Use a forma exponencial. Da forma exponencial, a gente foi para a forma trigonométrica, né? E demos a resposta aqui na forma trigonométrica da equação.
Tudo bem? Aqui já a gente já conseguiu ele na forma trigonométrica também. Ok? Estando ok, eu vou para outro exemplo. Ó. Determine todos os complexos Z tais que E elevado a Z é igual a menos 2. Então, você vai começar com o seguinte. Esse Z, esse expoente, é um complexo. Da forma A mais BI, ou da forma que a gente usou aqui, de X mais Y. Então, no lugar de pôr só o Z, eu ponho X mais Y. E aí eu vou ter isso aqui, ó. E elevado a Z é igual a E elevado a X mais Y. E aí aqui está a soma, pode ser escrito na forma de produto. E elevado a X, E elevado a Y. Bom, o E elevado a X é ele mesmo. E elevado a Y, a gente escreve ele na forma trigonométrica. Está na exponencial, foi para trigonométrica. Isso tudo aqui é igual a menos 2. Mas menos 2 é só real. Aí eu acrescento mais 0i para ser complexo, para comparar com esse primeiro lado. Se eu multiplico ex cosseno y, ex e seno y. Então, o ex cosseno y é a parte real, ou seja, é igual a menos 2. Esse aqui igual a esse. E juntando esse com esse é igual aqui. Tudo bem? Então, a gente tem lá, ó, e elevado a x cosseno y é igual a menos 2. Isso daqui, e a parte imaginária, a gente tem que ex seno y é igual a 0. Agora, a gente vai fazer a análise, ó. Vamos analisar aqui a parte imaginária da coisa, essa parte aqui. Ex seno y igual a 0. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, eu tenho um produto e o resultado é igual a 0. Um desses dois caras tem que ser igual a 0. O EX zera em algum momento? Não. Não. O EX, ele tende a 0, mas nunca vai zerar. Então, você tem que o EX não zera, resta para o seno ser o 0. Então, eu coloquei aqui, ó, EX é sempre diferente de 0, nunca vai zerar. Então, vai restar para que o seno seja 0. E aí, onde é que o seno é 0? Em 0, em π, em 2π, em 3π, 4π, 5π. Se eu girar pelo sentido horário, em 0, em menos π, menos 2π, menos 3π, etc. Por isso que eu coloquei aqui mais ou menos π, mais se eu for pelo sentido anti, menos se eu for pelo sentido horário. Então, em 0, em mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π, mais ou menos nπ. Com n pertencente a z. De novo, porque eu posso girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Agora eu vou para essa outra parte. E elevado a x cosseno de y igual a menos 2. A gente tem que o e elevado a x é um cara que é sempre positivo. Vamos ver aqui. Simbolado.
Não é isso que eu quero. Então, ó, exponencial aqui, quando x é positivo, ou um x qualquer. Veja que ele está acima do eixo do x. E acima do eixo x, ele só vai pegar aqui no eixo y a parte positiva. Ele nunca pega a parte negativa. Então, vai sempre, ó. Vou pegar ele, baixar aqui um pouquinho mais, ó. Sempre pegando a parte positiva. Então, independente do x ser positivo ou negativo, ele vai pegar sempre a parte positiva do eixo y aqui, ó. Tá? Ó, à medida que você for andando aqui, você vai sempre ter o valor do cara sempre positivo aqui. Tudo bem? Meu povo. Ok, professor. Então, eu tenho e elevado a x cosseno y igual a menos 2. Ou ex cosseno y igual a menos 1 vezes 2. E aí vamos ver o seguinte, ó. No plano trigonométrico. Aqui vale quanto? Pensando aqui no eixo, só no eixo x. Vale 1, né? Aqui vale menos 1. E aqui embaixo? Menos 1. Menos 1. Por ali Vale 1. vale 1. Então, ó, esse é o eixo cosseno e aqui é o eixo seno. Então, ó, veja que o cosseno é um cara que vai variar sempre entre 1 e menos 1, certo? O seno também, ó, vale entre menos 1 e 1, independente de quem seja o arco. Pode ser arco duplo, arco triplo, arco metade, etc. No ciclo trigonométrico, o seno e o cosseno varia sempre de menos 1 até 1. Ele tem o mínimo menos 1 e o máximo é 1. Não passa disso, nunca. Então, significa o seguinte, ó, que nesse produto que a gente tem aqui, o cosseno não pode ser 2. A exponencial, a gente acabou de ver que ela não fica negativa, né? A gente viu ali no Simbolab que ela é sempre acima do eixo X. Ou seja, ela sempre vai ter resultados positivos. Então, significa então, ó, que a exponencial não pode ser negativa, então ela não vai ser negativa, vai restar para o cosseno ser negativo. Mas o cosseno não pode ser 2, porque o cosseno varia de menos 1 até 1. Aí o que a gente vai fazer? Ó? Vamos pegar esse cara aqui, essa equação é a mesma de lá, e escrever assim, ó. E elevado a x vezes cosseno de y é igual a menos 1 vezes 2. Né? Porque menos 2. E menos 1 vezes 2 continua sendo menos 2. E aí você vai ter o seguinte. Como o ex não pode ser negativo,
ele vai ser igual a quem nesse produto? Isso igual a isso. Ele só pode ser igual a 2. Não tem outra alternativa para ele nessa questão. Por sua vez, o cosseno vai ser igual a menos 1. Entenderam a lógica da coisa? Meu povo muito bacana. Eu entendi, não sei o pessoal. Hã? O pessoal tem que responder. Não entendi o que você falou. Eu entendi, eu entendi. Agora, se o pessoal quiser que explique novamente, Eles estão caladinhos, né? Então vamos, ó. O e elevado a x cosseno y igual a menos 2. Então, o EX não pode ser negativo, ele vai ser positivo. Vai ser o 2. O cosseno varia entre menos 1 e 1, então ele só pode ser menos 1. Feito. Então, vamos aqui adiante, ó. Dessa forma, estou até explicando aqui, escritinho, né? Bonitinho para vocês depois. Resta que o cosseno seja menos 1 e o EX seja igual a 2. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Do que resulta do cosseno, quando que ele é negativo? Ele é negativo, ele é menos 1, de novo, em π. Aí, se eu der a outra volta, uma volta completa, a partir do π, dei a volta completa, em 3π, em 5π, se eu for pelo lado negativo, em menos π, menos 3π, etc. Então, vai ser assim, ó. O y vai ser mais ou menos π, mais ou menos 3π, mais ou menos 2n mais 1π, onde n também é z, né? Z porque você pode girar no sentido anti ou no sentido horário, sentido positivo ou sentido negativo. E aí agora, como você tem esta possibilidade para o π, para o y, e esta outra possibilidade para o y, aí nós temos que fazer a interseção dos dois. Pegar o que tem em comum nesse e neste. E aí? Professor, então sempre a gente vai fazer essas manipulações para adequar o cosseno a menos E 1 ou 1 e a exponencial sempre positiva, né? exponencial sempre positivo. Se o 2 fosse positivo aqui, da mesma forma você ia analisar, né? Porque você ia ver que o cosseno ele varia só entre menos 1 e 1. Não tem como o cosseno de alguma coisa ser 2. Ele pode ser no máximo 1, no mínimo menos 1. Eu estava confundindo porque a tangente ela pode sumir 2, né? A tangente A sumir 2. tangente sim. O seno e o cosseno não. O seno e o cosseno sempre vai variar entre menos 1 e 1. Sempre. Então, ó, o que que a gente tem em comum nessas duas situações são as partes ímpares, né? Ó, aqui eu tenho π, lembrando que é mais ou menos, né? O π, 3π, 5π, etc. Aqui eu tenho zero, não é comum daqui, não tem nesse outro. O π tem, o 2π não tem aqui. O 3π vai ter, o 4π não. Então, vou pegando só os ímpares desse primeiro ali. E então, o que eles vão ter em comum só os caras que são ímpares. Então, a gente tem assim. Ao analisar os resultados comuns do seno e do cosseno, a gente vê que o que tem em comum nos dois são
os π ímpares. Então, escrevemos ímpares. Mais ou menos π, mais ou menos 3π, sequência, até o infinito, a gente vai. Onde o n pertence a z. Então, esta é uma solução, uma das, né? Aí agora a gente vai ver o seguinte, ó, que depois a gente vai escrever esse aqui. Por sua vez, a gente tem que e elevado a x é igual a 2. Se o e elevado a x é igual a 2, eu estou interessado em descobrir quem é o x. Eu tenho que tirar esse e daqui. Como é que eu tiro? Aí eu vou te dizer assim, isso aqui não é uma exponencial? Sim. Aí, se você tem algo que foi adicionado, se você quer desfazer, subtrai. Se você tem algo que foi multiplicado, se quer desfazer, divide. Se tem algo que foi tomada a derivada, se você quer desfazer, aplica a integral. Se você tem algo que é exponencial, o que é que desfaz a exponencial? Logaritmo. O logaritmo. Então, se eu tenho e elevado a x, eu quero saber quem é o x, eu tenho que aplicar logaritmo aqui. Aí eu vou aplicar assim, ó, logaritmo. Aí lembrando que a base do logaritmo neperiano é e aí aqui você tem e elevado a x, né, que é o e elevado a x ali, é igual a, se eu apliquei logaritmo aqui, aplico o logaritmo do outro lado. Lembrando que tem base e, né, que não precisa aparecer. Na regra do logaritmo, quando o logaritmando e a base são iguais aqui, só sobra o expoente. E aí você teria, então, x é igual a ln de 2, que é o que foi feito aqui, ó. Tudo bem? Lembre-se de regrinha de logaritmo. Se você tem o log de alguma coisa aqui, A na base A, esse resultado é 1. Se você tem o cara aqui elevado a n, então, como isso aqui é 1, aí 1 elevado a n é o próprio n. Regra de logaritmo. Então, o resultado vai ficar o seguinte, ó. Porque quando a gente começou lá, a gente escreveu o z aqui como x mais y, que é o valor de z que a gente está procurando, ó. Determine todos os complexos z. Então, o z da forma x mais y, escrevemos aqui. O x é ln de 2, o y é esse daqui. Aí, em vez de pôr o π, 3π, 5π, 7π, eu coloco ele genérico, ó, generalizado. Como era só cara ímpar, 1, 3, 5, quem representa os ímpares é 2n mais 1. Se fosse só par, seria 2n. Ímpar, 2n mais 1, π. Então, z igual a ln de 2 mais 2n mais 1, π. Aí, se esse n for 1, se o n for 0, fica 1π. Se o n for 1, fica 3π. Se o n for 2, 5π. Aí você vai, a partir desse, você consegue gerar todos aqueles que estão ali. Com n pertencente a z. Tudo bem? Ok, professor. Beleza. Então, depois vocês pegam a gravação. Encontre. Agora, esses são exercícios para vocês, né?
Todos esses aqui. Aqui tem 5. Aí nós vamos passar a outro tópico. Esse aqui é fácilzinho de fazer, né? Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é fácil também. Esse aqui vocês vão mostrar. Aí aqui você tem um complexo. E aí você vai encontrar esses caras aqui. Lembrando, ó, que está aqui, você pode ir daqui para exponencial, tal, para facilitar na solução ali. Então vamos aqui. Raízes enésimas de um complexo. Disse que um número complexo Z é raiz enésima de um dado complexo, alfa, se Z elevado a n for igual a alfa. Né? Se o Z elevado a n for igual a alfa, significa que você pode extrair a raiz enésima desse lado e extrair a raiz enésima do outro lado. Aí esse aqui corta, fica Z igual a raiz complexa de alfa. Raiz enésima de alfa. E esse alfa sendo um complexo. Tá? Então, disse que o complexo possui N raízes distintas. Aqui, ele vai ser diferente dos números reais. Os números reais, por exemplo, se você tiver lá x ao cubo no conjunto dos números reais, digamos que x ao cubo igual a 1. Qual é o resultado? Seu próprio 1, né? Vai ser o próprio 1. Dentro do conjunto dos números reais. E se for dentro do conjunto dos complexos? Z ao cubo igual a 1. Qual é o resultado? Que resultado vocês acham que vai ser? Então vamos ver mais adiante, né? Então tem, ó, Z igual a R cosseno θ mais I seno θ. W igual a ρ cosseno φ mais I seno φ. Se a gente considerar Z igual a W elevado a N, e o Z é esse e W é esse, e utilizando a fórmula de Moivre, então eu tenho que Z igual a W elevado a N. O Z é esse daqui. Repetir. O W é esse daqui. A gente colocou ele aqui. Então ficou, como teria esse aqui elevado a N, e isso tudo elevado a N, e aqui elevado a N, então ficou ρ elevado a N cosseno de Nφ, né? Pela regrinha que a gente acabou de estudar. Seno de Nφ. Né? Porque você teria isso multiplicado por ele mesmo N vezes. Então, vai ser N vezes o arco, que é o φ. Aí a gente vai fazer comparação, vai comparar esse lado com esse. Então, R cosseno, ρ elevado a N cosseno de Nφ. Comparou esse com esse, parte real com parte real. Tá? Esse aqui é real e esse aqui é imaginário. Então, comparei esse IR seno θ com ρ elevado a N e
seno de NΦ. Então, fizemos a comparação. Agora, compara quem é real com quem é real, né? Esse cara, quem é algébrico com quem é algébrico, na verdade. E quem é trigonométrico com quem é trigonométrico. Então, vou ter assim, ó. Dessa forma, R é igual a ρ elevado a N. E o cosseno de N, o cosseno de θ é igual ao cosseno de NΦ, tá? Então, ó, o cosseno de θ é igual ao cosseno de NΦ. Quando é que esses dois arcos serão iguais? Quando é que esse lado vai ser igual a esse? Quando os arcos forem iguais. É verdade, eu já entreguei, né? Então, ó, quando θ for igual a NΦ. Isso significa, então, que R é igual a ρ elevado a N e θ é igual a NΦ. E aí, por sorte que NΦ é igual a θ, que é o ângulo de uma volta, mais 2π, né? Que é o ângulo de várias voltas. Se você tem um ângulo aqui, como a gente viu, ele tem um valor. Se eu der uma volta, ele vai ter esse valor. Se eu der outra volta, vai ser o mesmo valor. Quantas voltas eu der? Então, vai ser, no lugar de pôr só o θ, eu ponho θ mais a quantidade de voltas que ele pode dar. Então, NΦ é igual a θ mais 2π. Esse 2π saiu da quantidade de voltas. E aqui é do ângulo da primeira volta. N que está multiplicando passou dividindo. Então, e o do ρ aqui, você vai ter que o ρ é igual a raiz enésima de R. E aí a gente vai agora aqui, ó, no W. No lugar que tem ρ, eu vou colocar o que a gente encontrou aqui, que é a raiz enésima de R. Aí no lugar que tem o φ, aqui, a gente vai trocar pelo que a gente encontrou aqui, que o φ é θ mais 2π sobre N. Porque eu isolei o φ aqui. Então, esta formulazinha vai ser a fórmula que vai nos dar as raízes de um complexo. E daí a gente vai analisar um caso parecido com esse que a gente acabou de ver ali. Então, a equação que produz raízes distintas, quando se atribuem valores para o K, né? Aí o K é o número de voltas. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, etc. E para uma raiz enésima que a gente queira calcular. E aí, quando você quer calcular a raiz enésima, aí você vai ter N raízes do complexo. Se for para calcular a raiz cúbica, eu vou ter 3 raízes do complexo. Então, tiro a raiz cúbica de Z. Significa que eu tenho 3 raízes. E elas vão estar igualmente espaçadas no ciclo trigonométrico. De tal forma que, se a gente ligar os pontos onde essas raízes estão, elas vão formar figuras regulares. Se eu tenho raiz cúbica, eu vou encontrar um triângulo equilátero, que ela é uma figura regular. Se eu fizer a raiz quarta, eu vou encontrar um quadrado. A raiz quinta, um pentágono. A raiz sexta, um hexágono, e por aí vai. Sempre regular. Ele vai calcular, vai estar aqueles pontozinhos igualmente espaçados no ciclo trigonométrico. Então, significa que uma raiz cúbica de Z ao cubo, ele vai ter o próprio 1 e mais 2 raízes, diferentemente do que você vê no plano real, né?
com os reais aqui nessa álgebra, quando você calcula a raiz cúbica, você só tem uma raiz, o que é irônico, porque quando você calcula x ao quadrado, vai ser quais possibilidades? Mais ou menos um, né? Mais ou menos um. Mais ou menos um por quê? Porque você tem elevado ao quadrado, duas raízes. Se for elevado à quarta, vai ter quatro raízes. Se for elevado, e aí o irônico é que quando você trabalha nos números reais, se é elevado ao cubo, deveria ter três raízes, né? Mas não é. Ele vai ter uma. Se você vem para o plano complexo, aí você tem essas três raízes. Uma raiz aqui vai ser real, as outras duas raízes vai ser complexas. E o interessante aí do complexo que eles andam sempre aos pares. O complexo, se você resolveu alguma coisa, que você tem um complexo, você vai ter o outro complexo, que é o conjugado dele. Digamos que você resolveu alguma questão e você encontrou 2 mais 3i. Esteja preparado para que você tenha o conjugado dele, que é o 2 menos 3i, que é trocado o sinal da parte imaginária. Sempre, sempre, sempre será assim. Você nunca vai conseguir encontrar uma raiz complexa que seja sozinha. Você consegue encontrar uma que seja real, mas complexa sempre aos pares. Se tiver uma raiz complexa, você vai ter o par dela, que é o conjugado. Se tiver a terceira raiz complexa, você vai ter a quarta, que é o conjugado daquela. Ela nunca anda sozinha. Ela não gosta de solidão. Complexo gosta de parceria. Então, ela tem o complexo e o seu conjugado. Então, vejamos, ó. Para o complexo alfa igual a 1, o ângulo θ dele assume o valor zero. Por que vai assumir o valor zero? Se você calcular o R, esse aqui esse 1, aí você vai lembrar que é 1 mais 0i. E aí você vai ter assim, ó, R é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é 1. O cosseno de θ é o A, né, que é 1, sobre o raio aqui, que é 1. E o seno do θ é igual ao zero, que é o B, sobre o raio, que é 1, deu zero. E aí você tem, ó, o cosseno vale 1 e o seno vale zero, quando o θ é zero. Então, se você tiver só a parte real, o argumento do complexo θ já vai ser zero, sempre. Então, e por conseguinte, aí você teria o seguinte: a raiz enésima de R é igual ao cosseno disso aqui. Se o cara só tem a parte real, então o θ é zero, você vai ficar só com 2κπ sobre n. Né? E aí aqui a gente teria a raiz enésima que faltou aqui. A raiz enésima de R. Então vejamos agora o seguinte, ó. Calcular a raiz cúbica desse complexo. Z igual a 1. Então, significa que eu vou ter, seria o Z elevado ao cubo, né? Valendo 1. Aí significa que eu vou ter a raiz cúbica de 1. Seria o Z. Aí eu quero saber agora encontrar quais são as raízes. E como eu já disse para vocês, a princípio,
Aqui, z ao cubo igual a 1, diferentemente das operações algébricas naturais e reais, ela não vai ter só 1 como raiz. Ela vai ter o 1 como raiz, sim, mas vai ter outras duas. E a gente encontra assim, ó. Faz o R, isso daqui, e aí você vai ter assim, o R é raiz de 1 ao quadrado, mas 0 ao quadrado, que é 1. Cosseno de θ é o A sobre R, tá ali, e o seno do θ é o B sobre R, deu zero. Por sua vez, o θ é zero. Aí agora você vai fazer o seguinte, ó, nós vamos pôr, como são várias raízes, aí no lugar de pôr essa formulazinha, eu vou pôr como WK. E esse K representa a quantidade de, de raiz, de operações que a gente vai fazer. Se são 3 raízes, a gente vai fazer 3 operações. Se fossem 4, 4, se fosse 5, 5 e etc. Então, a gente coloca agora assim, ó. Se o K é zero, que é a primeira operação que a gente vai fazer e vai encontrar aquela raiz que a gente encontra no conjunto dos números reais. Então, veja, ó, W0. Então, você tem igual a raiz cúbica, porque ele pediu para calcular a raiz cúbica. Então, ó, veja que aqui é N e o divisor aqui é N também. Então, raiz cúbica de 1, que é o R, cosseno, o θ ali, você lembra que é zero, mais 2 vezes o zero aqui, que é da primeira operação, vezes π sobre 3. Então, ficamos com cosseno de zero, seno de zero, que deu 1. Então, você fez aqui, já achou que a raiz aqui é 1, aí faltam as outras duas. Então, eu coloquei K0, primeira, K1, vai ser a segunda operação. Então, veja que W1 para o K1 é a raiz cúbica de 1, aí você só vai trocar aqui o K, ó, por 1, porque o θ vai ser sempre zero ali nessa situação. Aí ficou agora 2π sobre 3. Aí o cosseno de 2π sobre 3, π sobre 3 é 60, né? Π sobre 3, aí aqui vai ser 2π sobre 3. Então, você, para ter o seno, vem aqui, para ter o cosseno, vem aqui, ó. Então, o cosseno é negativo, menos meio, e o cosseno é positivo, raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2. Aí é bom você ter uma tabelazinha trigonométrica. Bom, de acordo com o que eu falei agora há pouco, sem fazer o cálculo, qual seria a outra raiz? Porque aqui a gente tem duas. Menos meio, menos I raiz de 3 sobre 2. Exatamente isso. Sem fazer os cálculos, a gente já sabe que é porque os complexos só andam aos pares. Se tem um, vai ter necessariamente o conjugado dele. Olha ele aqui. Então, você tem, ó, o K2, vamos substituir lá o K por 2, vai ser o 4π sobre 3, que é menos meio, menos I raiz de 3 sobre 2, que é o conjugado daquele. Aí agora você localiza esses caras no gráfico. Eu teria assim, o gráfico. Para não ficar tendo muito trabalho, porque você poderia pegar aqui pelo 1, né? Eu tenho aqui 1. Mas aí aqui eu vou anotar primeiro, ó, ensinar o método prático para vocês. Zero. Ângulo zero. Tá aqui, ó, antes de começar a fazer o giro para cá. O outro é 2π sobre 3. Cadê? 2π sobre 3 aqui, né?
E o outro, 4π/3. Mas aí, se você não quiser fazer isso, você vai aqui, ó, menos meio, ó, menos meio, raiz de 3/2 lá em cima. E daí seria assim, ó. Aí no outro seria menos meio e menos raiz de 3/2, tá? Aqui na parte de baixo. Se você ligar isso aqui, ó, você vai ter exatamente um triângulo equilátero. E aí a gente encontrou as 3 raízes do complexo, né? Então, a raiz cúbica de 1 dentro do plano complexo, você encontra exatamente as 3 raízes. E elas formam uma figura geométrica regular dentro do ciclo trigonométrico. Se eu tivesse pedido para você calcular a raiz quarta, aí você ia encontrar aqui, você ia ter uma figura quadrada aqui dentro, também regular, com todos os lados medindo a mesma unidade. Então tá ela aqui, ó. Para o ângulo de 2π/3, colocou para o ângulo zero e o ângulo de 4π/3 aqui embaixo, né? Que seria esse todo aqui. Difícil é fazer ela em 3D, que nem tá aí. Oi? Difícil é fazer ela em 3D, como tá aí. Fazer em 3D? É que visualmente tá tipo uma superfície, entende? Uma figura. Mas ela é superfície, ela é plana. Aqui é só aqui essa linhazinha, só que eu emendei de lá, né, como o raio. O raio de 2π/3 e esse aqui é o raio de 4π/3. Mas ela não é uma espacial, não. Ela é plana. Ok. Professor, então quando, por exemplo, for 4 raízes, ela não vai ter nenhuma parte real, não, né? Bom, se fosse a raiz quarta de 1, a primeira seria 1, né, que é real. Então, se você tem uma real, aí você encontrou uma complexa, você vai ter outra complexa. Teria a possibilidade de ter a terceira complexa? Então é isso, porque tipo, se são 4 raízes e sempre vai ter um par, por exemplo, se você for 4 raízes, e aí como é que faz, entendeu? Tá. Então, ó, se for, digamos que fosse assim, z a quarta igual a 1. Igualmente, nos reais, você tem que 1 a quarta é 1, né? Sim. E aí depois você encontraria outra que seria complexa. E se aparecer uma complexa, teria que ter a outra complexa. A quarta raiz teria que ser o quê, então? Vai ser real também. Teria que ser real. Não teria chance dela ser complexa. Professor, no caso seria -1, se fosse fazer a raiz quarta desse aí. Nesse caso aqui seria -1. Aí você encontraria, você ia fazer a operação aqui, o K0, K1, K2, K3. Aí no K3 você encontraria, fazendo esse processo, encontraria -1. Porque aí você tem que pensar sempre o seguinte, ó, complexo não tem em quantidade ímpares, em hipótese nenhuma. Você só vai ter em quantidades pares. Então, se fosse a quinta, aí você teria chance, né? Digamos que fosse Z a quinta. Obviamente, aqui sendo 1. A primeira raiz aqui seria 1. Aí depois você ia ter uma complexa e teria a conjugada do complexo. A outra raiz poderia ser complexa.
porque daí você teria a possibilidade do conjugado dela, a próxima. Que a próxima teria que ser o conjugado. Agora, se aparecesse real, aí a outra teria que ser real também. E aí já bagunçava tudo. Ok, professor. Ela é bastante interessante, ela dá uns resultados legais, né? Então, ó, para essa daqui, a raiz sexta do complexo alfa igual a 1. Aí, nesse caso, a figura vai ser de que tipo? Seis dimensões, no caso, 6 pontos interligando ela. Seria de 6, seria um hexágono regular. Então, Hexágono ou hexágono? Hexágono. hã? Seria um hexágono ou um hexágono? É um hexágono. Aí não é o mesmo, não? Não sei. É o Ou é, mesmo, ou é a mesma coisa? é o Não sei. mesmo, é o mesmo. N igual a 6, porque é a raiz sexta. E aí o alfa é 1, né? Aí já significa, ó, se o alfa é 1, e esse cara aqui é 1, aí o raio vai ser 1, como a gente viu agora há pouco aqui. Se é 1, o raio vai ser 1. Se o raio vai ser 1, aí eu não vou precisar botar aquela raiz enésima aqui, tudo bem? Então, eu vou ter agora, para o W0, aqui o ideal é colocar como índice, né? Eu coloquei aqui ele como expoente, mas entenda aí que é o índice. O W0, obviamente, é 1, né? Para o W1, aí eu estou fazendo agora pelo seguinte, ó. Porque o cara aqui é 1, aí significa que ao fazer a operação lá, o raio é 1 e o θ é 0, né? Aí lá naquela fórmula aqui, nessa fórmula, isso aqui é 0, aqui é 1. Então, pode sumir aqui. Aqui é 0, aí sobra só esse aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, um W0 é 1. Um W1, aí seria 2 vezes 1 aqui. Então, 2π sobre 6. Simplificando, π sobre 3. Então, o W2, cosseno de π sobre 6, porque eu troquei aqui, né? Ou 4π sobre 6, porque aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Π sobre 6. Simplificado, 2π sobre 3. Deu menos meio, mais π raiz de 3 sobre 2. O W3, aí trocando lá por 3, deu 6π sobre 6, porque o N é 6, né? Lembrando. Simplificando aqui, deu π, deu menos 1. O W4, aí trocando lá por 4, 4π sobre 3, aí deu menos meio, menos I raiz de 3 sobre 2, ó. É o conjugado desse. Agora falta o conjugado desse. Então já tem 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então o próximo tem que ser meio menos I raiz de 3 sobre 2. Tá ali, ó. Então, cosseno aqui, 10 π sobre 6 mais I tal, tal. Deu meio, menos I raiz de 3 sobre 2. E se eu continuasse? Ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 raízes. Eu fechei o ciclo aqui, ó. E se eu continuasse, fizer essa sexta vez, digamos que eu perdi a mão e vou fazer a próxima. Aí eu 6, 2 vezes 3, 6, deu 12, deu 2π sobre 2, deu 2π. Veja que repetiu o resultado daqui.
E se eu fizesse a sétima, seria esse resultado. Se eu fizesse a oitava, seria esse. Se eu fizesse a nona, seria esse. Ele vai repetindo, ele é cíclico. Lembre-se. Se você continuar fazendo, perdeu a mão, você vai ter a repetição do que está aqui. Ó. Assim como teve. A sexta vez repetiu ali. Se eu fizer a próxima, vai repetir esse. Se eu fizer a próxima, ele vai repetindo, porque ele fica girando no ciclo. Então, agora eu vou ter, ó, para o ângulo zero, depois para o ângulo π sobre 3, para 2π sobre 3, para π, 4π sobre 3, 5π sobre 3, 2π. Eu vou colocar esses caras no ciclo. Eu teria aqui, começando aqui em 0, depois π sobre 3, π sobre 3 dá aqui. 2π sobre 3. Aí vai ser o outro, vai ser em π. Aí depois aqui e aqui. É 4π sobre 3, 5π sobre 3 e fecha 2π. Aí depois você liga isso, ó. Liga aqui, liga ali, liga, liga. Aí você tem a figura de 6 lados regulares, está aqui. Tá, eu coloquei aqui como aqui seria o W0, W1, W2, W3, W4, W5 e W6. O W6 fecha, né, que repetiu, mas não precisava do W6, bastava até o W5. E aí, quando você liga, você tem essa figura de 6 lados. E o mais importante, elas são figuras regulares. A determinar as raízes cúbicas do complexo A igual a 8. Aí aqui você tira a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 0 ao quadrado, é o próprio 8. O cosseno é 8 sobre 8. E o seno é 0 sobre 8, né? Porque aqui, lembrando que é mais 0i. Aí, lembre-se, quando eu digo que aqui é real, o cosseno, o θ vai ser sempre 0. Aí, para calcular a raiz cúbica, ó, quando k é 0, a gente vai ter 2. Quando k for 1, a gente tem esse resultado. Quando k for 2, tá ali, ó. E a figura, um triângulo regular. Tá? Aí eu coloquei aqui o seguinte, ó. Em função do valor aqui ser 8 e o raio ser raiz cúbica de 8, que vai ficar 2 raiz de 2, esse é o R. E aí você vai ter, então, o seguinte, ó. Aqui está sempre multiplicado por... Ah, não é 2 raiz de 2, não, é só 2, né? Que é 2 ao cubo, corta. Aí aqui você teria o seguinte, ó. Aqui dentro você teria um cara que só variaria de menos 1 a 1. Como você tem um raio diferente de 1, raio 2, aí faz duplicar o ciclo. Então, para o que está só dentro do parênteses aqui, só desse ciclo trigonométrico, seria esse aqui de dentro, ó, com raio 1. Aí, quando você multiplicou ele por 2, aí esse cara vai estar aqui com raio 2, certo? Então, você tem ele com raio 1 e ele multiplicado por 2 aqui fora.
Mas, de qualquer forma, é só você ver no ciclo e anotar, né? Ver aqui o arco, ó, 2π/3, porque aqui, independente do tamanho que seja o ciclo, se você tem um ciclo aqui, e aí você tem esse arco, 2π/3. Aí, se eu fizer uma outra com o mesmo, uma outra figura aqui com o mesmo centro, quanto vale o arco aqui? O mesmo valor, né? O mesmo valor, 2π/3, independente do tamanho da figura, né? Aí é só a diferença que essa parte interna me dá o cara aqui com raio 1, enquanto que aqui ela foi multiplicada por 2, né? Então, eu teria um cara aqui com raio 2. Então, para fazer Tá? esse desenho, a gente tem que fazer um desenho, um círculo dentro, círculo trigonométrico e um círculo escrito dentro do outro, no caso, né? Exato. E aí a figura nossa ela vai estar formada com o ciclo externo, né? Não com o ciclo interno. Aqui é só o ciclo de raio 1. Aí aqui é o ciclo com o raio 2. Beleza? Ok. Tá. Então, ó, essa é uma regra para você calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz enésima de um número. Porém, existem situações em que não é possível aplicar isso aqui. E aí você precisa de um outro recurso. Como nesse caso, por exemplo, ó, se você quer calcular a raiz quadrada disso, aí a gente não tem os ângulos notáveis, que a gente trabalha com os ângulos notáveis, né? No ciclo trigonométrico, aí ele não dá nos ângulos notáveis, aí você precisa de outro artifício. E aí como é que vai ser, ó? Vai ser assim, a raiz quadrada, que é o que a gente queria, disso daqui, é igual o número complexo. Você tem o z igual a x mais y. É igualei o cara complexo. Aí agora, como aqui é raiz quadrada, você vai elevar ao quadrado os dois lados. Aí esse aqui corta com esse, vai ficar só menos 7, menos 24i e tal. E esse lado aqui é elevado ao quadrado. Ele é elevado ao quadrado dá x quadrado menos y quadrado mais 2xy. Tá? E multipliquei ele por ele mesmo. Aí agora eu vou comparar, eu vou pegar parte real com parte real. Parte imaginária aqui com parte imaginária dali. Tenho menos 7 igual a x quadrado menos y quadrado e menos 24 igual a 2xy. Isola o x aqui, ou isola o y, tanto faz, isolando o x aqui e substituindo ele nesta equação e resolvendo, a gente vai ficar com y só, né? E essas duas possibilidades de y, igual a menos 9 e igual a 16. Como o y, mesmo que o y acompanhe a unidade imaginária, ele é um valor real. Tá? E esse valor real ele pode ser positivo ou negativo. Mas esse valor real ao quadrado nunca vai dar negativo. Aí, como o y, mesmo sendo o cara que acompanha a imaginária,
ele é um real, número real. Então, essa aqui não convém. E aí me sobra y² igual a 16. E aí a gente vai assim, ó. Y² igual a 16, então a gente tem mais ou menos 4, que é a possibilidade de resultado para o y. Uma vez encontrado o y, aí você volta na outra equação aqui, por exemplo, nessa, substitui o x, ou substitui o y, e aí encontra o valor de x. Que essa se é mais ou menos 4, aí ali como está, vai ter que fazer o jogo de sinal, você substituiria o y como mais ou menos 4. Como tem que fazer jogo de sinal, porque ali vai ser menos, e aí você vai ter que multiplicar ali, aí, ou, por exemplo, você vai ter menos 24 dividido por mais ou menos 4. Isso é x. Daí, você vai ter que fazer o jogo de sinal, né? Ó, menos e mais vai dar menos. Menos e menos dá mais. Aí significa que ó, ele nessa divisão vai dar. Eu estou pondo aqui que é 4, mas na verdade vai ser 2 vezes 4 aqui, né? Vai ser 8. Vai ser menos ou mais 3, conforme está aqui. Aí você vem aqui no lugar do x, menos ou mais 3, mais i, mais ou menos 4. Aí colocando mais ou menos em evidência, você vai ter que essa raiz vai dar isso daqui. Tudo bem? Ok, no caso só duas raízes, então. É porque é A raiz raiz quadrada, quadrada. Hã? dá certo. É a raiz quadrada. A raiz quadrada ele tem duas raízes. Tem uma positiva e uma negativa. É só lembrar lá naquela anda aos pares. E agora tem essas atividades aí. Vou pegar uma água ali para mim, que eu estou com sede e estou sem água aqui no meu copo e a garganta vai pegando fogo. Aí, enquanto isso, vocês podem já começar a resolver as atividades ali. Tem perguntas sobre algum desses assuntos ali que a gente tratou? Não, por mim não, professor. Na hora da resolver a lista, sempre surge dúvida. Aí, qualquer coisa, se for o caso, pode mandar no WhatsApp. Aí, se não, é que eu vou buscar água ali, né? E já daria tempo para vocês começarem a fazer as atividades dessa sessão. E aí eu vou parar a gravação, já que vocês não vão fazer perguntas sobre o assunto, para eu poder ir buscar minha aguinha e o vídeo não ficar muito extenso e pesado. Tudo bem? Ok, Ah, professor. antes de eu parar a gravação, deixa eu pedir para vocês registrarem a presença. Aí diga presente aí, por favor, no chat. Só tem 3 por enquanto. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5. Cadê os outros? Sumiram.
Que registrou presença, Rosimara, Jocássia, Antônio. Não estamos em 4, não. Ó. Tá o... É que tem uma que só eu, né? Antônio, o João, a Rosimara. Então só tá. Antônio, João, Jocássia e Rosimara. Quem não respondeu, então? O João, né, que não respondeu aí. Respondeu, professor. Agora sim. Ah, agora eu posso finalizar aqui a gravação para a gente ter o nosso vídeo.